Muito boa noite, amigos, boa noite, amigas do nosso Atividade. Estamos no ar, ao vivo, há 29 anos, marchando para 3 décadas. O programa Atividade, o mais respeitável, o mais longevo programa na formatura que ele se apresenta desde a sua criação. Não há na televisão do Rio Grande do Sul nenhum programa com tantas décadas, né? 3 décadas de atividade, sempre ao vivo, né? A partir das 18 horas e 56 minutos, são 18 horas e 57 minutos neste momento. Aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da Claronet TV. Neste momento, no norte de Porto Alegre, 19 graus centígrados. Uma temperatura bem amena, né? Por exemplo, ontem em Cuiabá, Mato Grosso, estava quase 40 graus. Né, Valdir? Ontem em Cuiabá estava quase 40 graus. Lá é muito quente. Quente, né? Muito. Lá gaúcho não se dá bem, né? Porque é muito quente realmente o clima de Cuiabá. É difícil, Gaúcho sempre sai perdendo por lá nas coisas complicadas mesmo. Bom, nós estamos aqui com a bancada desta noite, composta lá pela ponta direita, o doutor Cláudio Candiota. Candiota, obrigado pela tua presença aqui. Que bonita gravata, gente. Grande satisfação, né? Azul e rosa. Ganhei de presente um grande amigo. É? Que beleza. É um gentleman. Valdir Bianchessi, obrigado pela tua presença aqui mais uma vez. Obrigado. Direto de Caxias, está vindo de Caxias ou não? Não, Porto Alegre hoje. É? Vim para Caxias amanhã. Eixo Caxias, Porto Alegre e tal. Caxias não está no bom momento, né? É? As notícias de lá, que vem de lá não são boas. Não são boas. Vem a galope. E Porto Alegre também, né? Não está muito bem. Coisas de Cuiabá para cá que não são muito boas. Roxane Pose, obrigado pela tua presença, Roxane. Sempre um prazer estar aqui, Silvio. Muito bem. Então, essa é a composição da bancada desta quinta-feira, 18 de novembro de 2021. Uma temperatura agradável, chove, não chove, mas amanhã, pelo menos, a previsão é de que teremos um tempo com o sol aberto e a temperatura mais elevada do que tivemos nesta quinta-feira. Amanhã, que é sexta-feira, dia 19 de novembro. Evidentemente que o programa mantém a sua tradição. Na tradição da nossa atividade, começamos sempre pelo lado do esporte, começando pelo esporte, né? O esporte sempre teve, assim, a prioridade inicial do programa Atividade. Não será desta vez que nós vamos furar essa tradição. Portanto, né, lembrando, né, o Valdir Bianchessi, que é colorado, aqui a Roxane é colorada também, né? Não, sou gremista não praticante. Gremista não praticante. E o Candiota é gremista praticante, porque a família, sim, ordena que ele seja gremista praticante. Mais ou menos praticante, o Candiota não é muito chegado a isso aí. Bom, mas de qualquer maneira, é importante lembrar o seguinte, o Grêmio joga contra a Chapecoense no final de semana, né? E o Internacional recebe o Flamengo aqui. O Inter, que ontem esteve... Foi em Cuiabá mesmo que o Inter esteve, né? Cuiabá. Como é que foi lá? Perdeu 1-0. Perdeu? Sim. Pro poderoso Cuiabá. O que tu achou da derrota do Inter? Ele entregou o jogo ou não? Não entregou. Jogou mal. Fez um jogo muito parecido com o que fez na semana anterior com o Juventude, só que pior. O Juventude... mas por que o Inter perdeu? O Inter não podia perder para o Juventude. O Internacional perdeu porque é incompetente, porque não está jogando bem. O Internacional só não está novamente em crise porque o Grêmio está fazendo um fiasco estratosférico. Só não está pior porque o Grêmio está pior. É isso, entendeu? O futebol é assim aqui, né? Então tu te baliza não por cima, mas te baliza na comparação com o teu adversário mais tradicional. O Internacional foi ridículo ontem, ridículo. O Cuiabá é um time médio para ruim. Internacional. E depois que tomou o gol, que é mais constrangedor, aí foi para cima e quase perdeu 3, 4 gols lá. O Cuiabá não tocou mais na bola. O Diego Aguirre deve estar sendo confirmado aí para 2022 como técnico da seleção uruguaia. O técnico da seleção uruguaia não consegue nem caminhar mais. Tal é o estado de saúde do Tabares, né? Oscar Tabares, algo parecido com isso. E eu acho bom para o Internacional, assim, porque o Diego é um cara identificado com o clube e tal, mas é um modelo de futebol que já não é o que eu acho que não é um futebol para o futuro do Internacional, né? Em relação ao Grêmio, né, eu não tenho nenhuma dúvida, o Grêmio já caiu. Ele não tem nenhuma chance, nada. Entendeu? O Grêmio vai jogar lá, pode ganhar da Chapecoense. Aí vem aquela história de que o Renato vai entregar, que o Renato é gremista. O Renato veio aqui, ganhou várias vezes do Grêmio. O Renato não está nem aí. O Renato não é de time nenhum. O Renato é do time Renato Futebol Clube. Tá? Ele faz aquela onda, ele está aqui, ele faz uma onda que ele é torcedor do Grêmio, ele está no Fluminense, ele faz uma onda que ele é torcedor do Fluminense, ele está no Flamengo, ele faz uma onda que ele é torcedor do Flamengo, tá certo, entendeu?
Então, para mim, o Grêmio caiu, tem que pensar em 2022. O Internacional está muito mal. Ganhou o Grenal. Tudo bem, cara. Ganhar Grenal... Já vi o Internacional e o Grêmio ganharem Grenais em situações terríveis. Tá? Eu lembro de 2003, o Grêmio estava para ser rebaixado, o time estava esfacelado. E o Internacional com o time encaixado. O Grêmio foi no Beira-Rio e o Christian, né? O centroavante, fez um gol lá, tirou o Grêmio do rebaixamento. Então, futebol gaúcho, Juventude ainda com risco de rebaixamento. Grêmio rebaixado. Internacional não sei se pega a Libertadores. Tá? Brasil caiu para a Série C. Né? Então, ano terrível, hein? Aliás, para passar ali para essa questão do futebol, aí, uma informação importante no final da tarde agora, o Superior Tribunal de Justiça Desportivo negou o pedido do Grêmio para que voltasse a torcida a partir do próximo jogo. Então, até o final do campeonato, com justiça, o Grêmio vai ficar sem torcida, porque não é a primeira vez que acontece isso com a torcida do Grêmio. Só tem que lembrar o seguinte, várias coisas acontecem em outros clubes também, e esse tipo de atitude não é tomada pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. Ontem tivemos um jogo Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, que também deu grande confusão, e fica por isso mesmo. Quer dizer, esse é um problema, o presidente do Grêmio, aliás, reclama com a justiça. O problema... Acho que o Grêmio merece ter esse castigo, mas também tem que haver uma equanimidade, uma isonomia de tratamento que não acontece no futebol brasileiro. Essa é a primeira informação. A segunda informação é a seguinte, o VAR suspendeu o árbitro de Brasília e Argentina, lá na Argentina. O jogador Otamendi, aquele deu um baita cotovelado no zagueiro do Grêmio, da seleção brasileira, o Rafinha. Todo mundo viu, o juiz não viu, o VAR não viu, o mundo inteiro viu. Então, eu acho que faz bem a Confederação Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, como deveria fazer a CBF aqui. O VAR não podia errar. O VAR erra, eu não sei se de má fé, eu sei que acontece, e favorece Grêmio, favorece Inter, desfavorece Grêmio, desfavorece... Então, é impressionante que se criou o VAR exatamente para mitigar esses erros de arbitragem, e está acontecendo o contrário. Está ficando pior. Cada vez que o VAR intervém, ele acaba prejudicando um ou outro. Quer dizer, então está disseminado no futebol brasileiro o erro de arbitragem sancionado pelo VAR. O que quer dizer? Não, a informação que eu tenho em relação a essa questão do Brasil foi, cara, um absurdo. Aquilo aquela agressão que é para o cara ser algemado. Assim, né? Essa da Argentina. A informação que eu tenho é que o VAR chamou e o juiz matou no peito. Tá? Seria uma expulsão sumaríssima. Sumaríssima. Tá? Pô, o rapaz ficou sangrando. Pô, um negócio absurdo, cara. Foi uma agressão. Tá? E aí eu te pergunto, como é que um árbitro desses apita e qual é a autoridade do VAR? Quer dizer, esse camarada, esse juiz tinha que ser banido do futebol. Sinceramente, eu acho que se nós não fizermos, se não começar a fazer penas graves que acabem atemorizando os árbitros, fazendo com que eles sejam mais profissionais, o futebol brasileiro está nessa situação. Quantos erros de arbitragem acabam tirando título de time? O esquema... Aqui, ó. A CBF de seriedade não tem nada. Senão, todos... A CBF é que nem o PT. Os ex-presidentes estão tudo na cadeia, estão condenados. A CBF é assim, tá? O esquema do VAR, eu já vou te dizer qual é. O juiz dá e o VAR diz assim, não. Vem aqui que... Foi assim contra o Internacional ano passado. O Internacional foi assaltado pela CBF via VAR. O VAR que é algo para eliminar o erro e, consequentemente, tornar mais séria a competição. Aqui no Brasil ele tem efeito contrário. Tá? Então, o jogo Bahia e Flamengo foi um negócio das coisas mais absurdas que eu já vi. O cara bateu a bola no peito e o juiz, na hora, é pênalti, e aí os caras do VAR, não, cara, é pênalti, velho. Então o negócio é o seguinte, ó. Bom, aí, quando o esquema do VAR é o seguinte, o juiz dá uma coisa, o VAR chama, ó, não pode dar isso aí, meu. E vou dizer um negócio. Eu falei que o Grêmio está rebaixado, faltam 6 rodadas. A CBF, ela tem historicamente a tradição de querer ajudar os clubes maiores, tá? Então o Grêmio que vem chorando, e o vice-presidente de futebol vem dizendo que o Grêmio vem sendo prejudicado, e o que em alguns momentos é verdade, mas a arbitragem é tenebrosa no Brasil, então todo mundo é prejudicado, tá?
é possível que a arbitragem agora seja menos desfavorável ao Grêmio. Isso é uma tradição na história do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, mais uma para botar na lista, então, de só no Brasil, né? Que tu implanta uma tecnologia que dá certo no mundo inteiro, no Brasil dá errado. Eles copiaram isso aí do tênis. No tênis implantaram o VAR do tênis. Não tem erro. Quando dá uma discussão, um dos tenistas chama o VAR, vai lá, cai o lugar onde a bola bateu, fora, dentro, acabou, ninguém mais discute, que toca o barco. No futebol, no Brasil, não adiantou nada isso aí. Não tem punição também, então, se não adiantar nada, elimina, volta como era antes. Eu vou lembrar uma coisa aqui, está na internet, para vocês verem, o último Grenal. Olha aqui, ó, mesmo Colorado, os amigos meus, foi pênalti. O Jeromel foi puxado na camiseta por 10 metros, quase dentro da área do Internacional. E o VAR sequer chamou para verificar se foi o pênalti. Foi um pênalti claríssimo. Prejudicou o Grêmio, prejudicou como também se prejudica o Internacional. Então, é de ambos os lados, não é só do lado do Grêmio, é do lado do Internacional. Os times daqui têm sido muito prejudicados também. Ô, Xande, tu acha que, como diz o Bianchese, o Grêmio já está rebaixado? A esperança do gremista é a última que morre, né? Nós somos imortais e outra, a história, não sei como dizer isso, né? Mas eu acho que a partida que foi mais emocionante para o torcedor gremista foi justamente da segunda divisão, que foi a Batalha dos Aflitos. Né? E eu gostei muito da comparação que o presidente fez, justamente que temos batalhas dos aflitos nas próximas rodadas. São 6 batalhas, porque aquela lá todo mundo já tinha abandonado, né? Já tinha até desligado a televisão, o rádio e achou que não ia mais dar certo. E aí, obviamente, veio lá o Grêmio e se sobressaiu. Mas tu é mais praticante do que eu, hein? Eu tenho um passado obscuro. Tu tem um passado futebolístico. Olha aqui, pessoal, vamos falar um pouquinho do Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Ele agora está com esse projeto Afinidade. O que é Afinidade? É um segmento do Banrisul para clientes selecionados. Você quer conhecer mais? Então acompanhe esta mensagem do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Afinidade não é só compartilhar interesses, é surpreender, é fazer mais, é ir além do esperado. Afinidade é o segmento do Banrisul para clientes selecionados, com consultoria especializada, assessoria de investimentos, espaço com atendimento personalizado e serviços exclusivos. Quer saber mais? Fale com o seu gerente ou acesse banrisul.com.br/afinidade. Muito bem, turma, aqui, ó, prepare-se, Candiota, Valdir Bianchese e Roxane, prepare-se agora, vamos ao nosso tour gastronômico, né? Sempre temos aqui esse tour gastronômico que acaba fazendo com que a gente fique, né, invejoso de estar num lugar como esse, por exemplo, o Armazém do Queijo, que é o nosso primeiro pit stop do nosso tour gastronômico desta quinta-feira, 18 de novembro. Olha aqui, ó, padaria, queijaria e mercearia gourmet em Porto Alegre. Uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha agora, aqui na capital. E o importante dessa casa nova aí da Armazém do Queijo agora também está num novo local, na Senador Tarso Dutra, 170, no bairro Petrópolis. O WhatsApp é para você ligar, marcar, encomenda e tal, é 98020-7107. E tem lá o telefone fixo, Roxane, viu? 3392-0085, que para... Tem muitas pessoas que já não pensam que não existe mais o telefone fixo. Ele é ainda muito usado também. Lembrando que o Armazém do Queijo é aberto entre segundas e sábados, entre 9h30 e 19h30. Queijos, frios, especiarias, conservas, pães, massas, pizzas, chás, biscoitos, geleias, doces, patês, vinhos, espumantes, salmão, camarão, pato, marreco, que tu gosta muito de marreco, né, o Valdir Bianchese? Mais. Cestas para presentes. Você pode até ir lá no Armazém do Queijo, ligar e marcar o envio de uma cesta, né? Você quer dar para um amigo, aniversário e tal, aproveite lá, cestas para presentes, pratos prontos, tudo no Armazém do Queijo, o Empório Gourmet do empresário João Tumeleiro. Um grande abraço aí, João Tumeleiro. Semana que vem, vou dar um pulo aí para apreciar essas especiarias maravilhosas que oferece o Armazém do Queijo Gourmet, Empório Gourmet. Muito bem. E claro, né, vamos agora falar de supermercado. O supermercado Zafari, que é o 8º supermercado no Brasil, em termos de qualidade. No Brasil, é um ranking aí dos supermercados, e o nosso supermercado Zafari no sul do Brasil é o primeiro. Então, campanha institucional do Zafari, a vida acontece quando a gente se encontra. Isso tem várias interpretações, né? A gente se encontra com os produtos, né, Rojane? Produtos maravilhosos, fresquinhos do Zafari, com o preço maravilhoso em relação a essa qualidade, o atendimento
que é inigualável do supermercado Zafari em todas as suas unidades e, claro, desfruta de todo esse ambiente que o Zafari cria em suas unidades e que oferta os seus produtos e seus serviços. A vida realmente acontece quando a gente se encontra num supermercado Zafari. Acompanhe a mensagem. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Muito bem, produtos Zafari, você vai lá comprar os produtos Zafari para fazer uma refeição em casa, né, Candiota? Acompanhado, claro, de um sucos Petri, seja de uva ou de laranja. Hoje, como a Roxane Ponzi aprecia mais o suco de laranja que de uva, nós estamos servindo em homenagem a ela aqui na bancada, o suco de laranja Petri. Lembrando que sua sede pede saúde, pede o melhor, claro, sucos Petri. A bebida de todas as estações, suco de laranja, suco de uva, absolutamente natural, 100% natural, sem adição de água, açúcar e conservantes. Sucos Petri, não pode faltar na sua mesa, na sua casa, para a sua família. Sucos Petri. E olha aqui, o estado do Rio Grande do Sul, o Brasil de modo geral, hoje quase que 80% da população não dispõe de saneamento básico, né, o Candiota aí, Bianchese. 80% da população brasileira, em média, não possui saneamento básico. Aqui no Rio Grande do Sul, a Corsã é responsável por isso, e a Corsã está avançando nesse processo. E para avançar mais ainda, olha só, o futuro do nosso planeta depende da conservação da água. E a Corsã lançou o movimento Água 360 Graus para propor soluções ambientais. Somos parte desse meio ambiente que precisa ser cuidado hoje para garantir um amanhã melhor. Saiba mais em corsã.com.br, Água 360 Graus, vamos cuidar juntos? Corsã, evoluir nos define governo do estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Vamos a esta mensagem da Corsã. Sabia que o saneamento básico é muito importante para a saúde, para a educação, para a renda, para o meio ambiente, para uma vida melhor. A gente sabe. Por isso, destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que é para todos. Corsã, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Muito bem, vamos, que horas são aí? Tem horas aí? 19h13. 19h13. 19h13, a temperatura permanece em 19 graus centígrados aqui na zona norte de Porto Alegre. Candidato, eu gostaria de conversar contigo em primeiro lugar, porque o ministro, o membro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, andou afirmando lá em Portugal, num evento lá, que no Brasil nós temos um semipresidencialismo que é moderado pelo Supremo Tribunal Federal. Na verdade, Candidato, o que a gente imagina logo, a primeira observação em relação a isso, é de que o Supremo, através do ministro, ou do seu membro, Dias Toffoli, confessa exatamente que o Supremo hoje está fazendo aquilo que não deveria fazer. Está fugindo da sua prerrogativa, da sua função constitucional. E reconhecendo que, se aqui no Brasil as coisas não estão dando certo, principalmente com relação ao Covid, a responsabilidade também é do Supremo, dos governadores e dos prefeitos. Ele me deu razão, com certeza. O Dias Toffoli. Com certeza. Porque quantos anos faz que eu digo aqui que o Brasil não é uma democracia? Que o Brasil é um simulacro de democracia. Ele veio a confirmar. O artigo 5º da Constituição, que diz que todos iguais perante a lei, todos são iguais perante a lei, é falso. É mentira, não são. Tem 59 mil indivíduos com foro privilegiado e milhões que não podem ser demitidos, não podem ter salário reduzido, não sei o que, coisa que não existe em democracia nenhuma. Só existe no Brasil. Depois, nós temos agora revogado o artigo 2º da Constituição Federal, porque a Constituição Federal já foi para o lixo, né? Então, assim, lá do lixo, eles pegaram a página lá, a primeira, e, rasgaram o artigo 2º também. Porque os poderes não são mais harmônicos e independentes entre si. Tem um poder moderador que está acima dos outros. E quem é que está dizendo? O ministro do Supremo. Ponto, ele disse. Agora, ele está mentindo? Não, ele teve um ataque de sincericídio. Porque hoje quem manda no Brasil é o judiciário. Principalmente
o Supremo Tribunal Federal. Mas a culpa é do Supremo Tribunal Federal? Não. A culpa é do Senado, a culpa é da Câmara Federal, é de quem deveria. A classe política. Evidente. Quem foi que colocou os ministros lá? Foram eles que se auto-instituíram? Indicaram e entraram. Não foram eles. Eles foram indicados lá por aquele grupo que assaltou o Brasil, um grupo de extrema esquerda, governos que vieram se envolvendo um escândalo atrás do outro. Lá atrás, começa lá no Fernando Henrique. Ninguém escapou da Lava Jato, até que eles destruíram a Lava Jato, mas ninguém escapou. Tinha rolo desde lá do início. Partidos de esquerda, desde a Constituição de 88. Por que comunistas, socialistas vão indicar conservadores? Não vão. Então, assim, os caras que indicaram estão errados? Não estão. Agora, eles foram eleitos, esses que homologaram esses nomes, quem indicou? Eram os comunistas de extrema esquerda, que faziam parte, muitos deles, de uma organização criminosa que foi apanhada, foi presa, teve gente que devolveu o dinheiro roubado. Esse era o grupo que estava no comando e que foi homologando esses nomes. Ora, se os caras foram eleitos com dinheiro sujo, muitos deles, inclusive senadores, eu não vejo nem legitimidade em quem homologou a indicação. O sujeito que se elegeu com base em desvio de dinheiro, como foram os partidos de esquerda. Então, vamos chamar isso aqui de democracia? Isso agora está confirmado que não é. Acabou. Agora, como é que resolve o problema? Eu não sei. Agora, dentro das 4 linhas da Constituição, que Constituição? Se os principais artigos da Constituição, ninguém está dando bola. A Constituição de 88 criou castas de privilegiados, é igual a Cuba. A ditadura comunista de Cuba vive maravilhosamente bem. O bandido, ditador, assassino, comunista, criminoso, chamado Fidel Castro, deixou bilhões de fortuna, de herança. O povo está passando fome lá. Na Venezuela, a mesma coisa. Mas esse é o modelo que está implantado no Brasil, ainda em um estágio um pouco anterior. O Brasil é hoje Venezuela, sim, é Venezuela, do tempo do primeiro e segundo mandato do Hugo Chávez. E estamos caminhando para o Nicolás Maduro. Se voltar esse indivíduo que foi condenado a 27 anos de cadeia, com sentença confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é um dos mais técnicos e respeitados do Brasil. Foi esse tribunal que confirmou as sentenças lá de Curitiba. Uma delas foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça com certidão de trânsito julgado. E o Supremo Tribunal Federal anulou tudo em embargos de declaração. Isso aí nem se explica para um primeiro-anista de direito. Então, meus queridos, estamos em plena ditadura, fazendo de conta que é democracia. Vamos fazer de conta que vamos votar, vamos fazer de conta que vamos eleger aquele em quem nós votamos e alguém vai fazer de conta que foi eleito. O resultado eu não sei qual vai ser. Perfeito. Olha aqui, o último dado que eu tenho sobre a riqueza, a herança bilionária deixada pelo senhor Fidel Castro para a família é de 5 bilhões de dólares. 5 bilhões de dólares. Valdir Brenquese. Tudo foi dito pelo Candiota, né? Agora eu pego um ponto que aquilo que já se percebia, principalmente as pessoas mais esclarecidas e menos contaminadas ideologicamente, foi confirmado. Então, por um representante, entre aspas, ilustre da corte, né? Foi presidente, né? Presidente? Da corte. Então, agora a questão, e aí eu pego o teu ponto, Candiota, é o seguinte, tá, e agora? Tá, e a partir daí, quando pega um dos notáveis, que lá estão, como tu disseste, com todo o histórico da forma de indicação, etc., etc., confirma que, na verdade, estão administrando o país por meio de medidas provisórias, esse é o termo? Não, são, na verdade, decisões liminares, monocráticas. A medida seria, no caso... Medida provisória seria o executivo. Ali é por decisões judiciais monocráticas. Tá, mas e agora, né? Vai ser chamado a responsabilidade, vai se fazer uma CPI, vai se fazer... O que vai se fazer? Ou o Senado vai dar um impeachment? Né, o Senado tem uma maioria de esquerdopatas e corruptos, a maioria. Tem gente muito boa lá, mas é minoria. E quem é que pode resolver? O Senado. A culpa é do STF? Não, é do Senado.
E aí, quando tu fala isso aí, candidato, que é uma coisa que a gente aprova, naturalmente... Eu absolvo o STF. Exatamente, porque ele é provocado. Ele é provocado. Senado só que eu acho, eu concordo contigo, só que eu acho que o STF tinha que... Não, isso não é comigo, devolve a bola. O Senado e o Congresso, de modo geral, a Câmara e o Senado que tem que resolver. E não o Senado. Quando ele aceita isso, o que acontece? Para os políticos é maravilhoso. Sim, mas é que o Senado aceita. Pois é, então, exatamente. Uma decisão lá, uma liminar, implante-se uma CPI. É. Não vou implantar. Por quê? Porque aqui no meu poder, somos independente, quem resolve sou eu. Não vou implantar coisa nenhuma. Não. Eles engoliram e implantaram. A culpa é de quem mandou? Não, a culpa é de quem engoliu. Mandaram prender um deputado por crime de opinião. Daniel Silveira. Eu nem sei o que ele disse. Eu suponho que tenha sido uma grande besteira. Não faço a menor ideia do que ele disse. Mas ele podia dizer podia. Onde é que está escrito? Na Constituição. Se não me engano, no artigo 56, se não estou enganado. Entendeu? Ok. O que fez a Câmara Federal? Homologou. A culpa é do STF? Não. A culpa é da Câmara Federal, entendeu? Que votou, vamos dizer assim, que não negou aquela decisão. Ou seja, não, porque o que fez o STF? Mandou ouvir a Câmara Federal. O que tinha que fazer a Câmara Federal? Não vou prender, não vou fazer nada, vou entrar lá no comitê de ética, lá na comissão de ética, vou julgar, vou suspender, vou caçar, vou fazer qualquer coisa. Mas era um problema para ter resolvido lá dentro, botar o sujeito na cadeia, porque disse não sei o que lá, uma bobagem qualquer. O ofendido que processe o deputado, se sentiu ofendido, tem mecanismos na legislação infraconstitucional para resolver isso aí. Agora, Candiota e Silvio, me parece o seguinte, que os políticos em geral lá de Brasília, tanto na Câmara Federal quanto no Senado, eles, por alguma razão, né, eles não se opõem muito ao STF. Mas a razão respeitam, né? Nos permite concluir. Rabo preso. Não tem outra possibilidade. Claro. Hoje, assim, abstinência, porque eles não estão conseguindo roubar. Talvez esteja, mas assim, na proporção em que a Lava Jato demonstrou que eles roubavam, entendeu? Alguém tem dúvida que eles roubaram? Eles foram para a cadeia por roubarem. Teve ladrões que devolveram o dinheiro, eles iam devolver o dinheiro que não roubaram, então eles roubaram. Então é fato, concreto. Essa crise de independência dos poderes, conforme preconizava Montesquieu, né? Essa crise aí não é só uma crise política. É uma crise moral. Moral, claro. Ela é moral a partir exatamente dessas questões que os senadores que estão lá, e o Senado tem esta função de vigiar o STF, porque esta também é uma atribuição do Senado Federal, dentro dessa interdependência de poderes, né? Na verdade, o Senado está invadido de gente que não tem moral para se antepor a um outro poder, que tem o poder de processá-lo também. Essa é a grande questão. Ô, Xani Ponce, vamos sair um pouquinho desse assunto. Qual é a grande novidade desta área do trânsito, que é uma coisa tão importante? Está faltando harmonia entre os poderes. Está faltando, totalmente. Ponto, sim. Mas, né, trazendo, como diz a Sala de Justiça, como tinha aquele desenho animado, assim, trazendo para o Rio Grande do Sul, a notícia também não é muito boa para aquelas pessoas que são proprietárias de veículo e vão ter que pagar o imposto, né, de circulação, ou seja, o IPVA em 2022. Já devem ter visto, né, quem tem essa intenção de comprar e vender veículos, é um bom momento para vender e talvez não tão bom para comprar. A escassez nas montadoras acabou fazendo com que o mercado dos seminovos aquecesse. E por conta disso, a tabela, né, a FIPE, que é aquela que dá os preços aos veículos, ela acabou tendo um aumento significativo. E isso vai repercutir lá no imposto que é pago. Não porque a alíquota tenha aumentado, mas porque o valor de mercado de todos esses veículos usados, ele aumentou sensivelmente. Há uma projeção de 22,3% em média de aumento, ou seja, o IPVA em relação ao ano passado, ao invés de ele diminuir, que é sempre uma tendência com a questão da depreciação dos veículos usados, ele vai aumentar e vai aumentar significativamente. Ou seja, caminhões vai ter o maior aumento, que é em torno de 25,28%, e os automóveis de passeio ali em torno de 21,63%. Então, preparem o bolso, porque vai pesar, né? E aí, obviamente, se não cometeu infrações no ano anterior, vai poder se beneficiar aí do desconto do bom motorista. Tem a questão da nota fiscal gaúcha também, que vai ter mais um descontinho. Então, se for fazer antecipação, talvez dê para compensar um pouquinho a questão desse aumento.
Muito bem, eu quero fazer um registro aqui, Candiota, Bianchesi e Rochane. 2 ex-governadores acabaram sendo essa semana homenageados pelo Tribunal de Justiça com a medalha da Ordem do Judiciário, Jair Soares e Alceu de Deus Colares. Eu acho que a gente, independentemente de partido, são 2 grandes figuras, né, o Candiota? Sim. Bianchesi e Rochane. 2 ex-governadores que muito contribuíram com com o seu destemor, com a sua eficiência, né, com o seu suor, né, e com a sua visão de administrador público para o Rio Grande do Sul. Jair Soares e Alceu Colares, ao seu tempo, cada um deles contribuiu com isso. O Colares é muito destemido, um parlamentar, muitos anos, 94 anos, doutor Alceu Colares, e o Jair Soares com 87 anos. Os 2 únicos ex-governadores aí que mais de trás que continuam vivos, né, para nossa satisfação. Um grande abraço ao doutor Jair de Oliveira Soares, Alceu de Deus Colares. Vocês recebam essa homenagem como uma homenagem de todos os gaúchos, né, pelo trabalho que executaram à frente, à testa do governo do estado do Rio Grande do Sul. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, falando nisso, o Simers, lamenta o descaso com os médicos da capital. Olha só, a entidade destaca que se mantém atuante na busca de soluções e conquistas aos pleitos da categoria. Os médicos estão com a gente nos momentos mais importantes das nossas vidas, desde a primeira batida dos nossos corações. Por isso, respeito ao ato médico e defesa à condição de trabalho dos médicos e seus contratos com esses profissionais. É a responsabilidade dos gestores e consideração de todos nós. Valorize os médicos, valorize a vida. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Defender a saúde de todos nós, da população, né? Nosso tour gastronômico agora vai lá para a subida ou descida da Protásio, né, Candiota? Lá é o nosso Barranco. Barranquinho. O Barranco há 52 anos está fazendo agora o melhor chopp, o melhor churrasco, o ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio. Complexo Barranquinho, lado a lado, lá nas 2 grandes referências da culinária, da gastronomia do Rio Grande do Sul. Ambientes climatizados e ao ar livre. Lá no Barranco, nessa hora mesmo, com um tempo meio assim, deve estar bombando também. Hoje é quinta-feira, amanhã cedo, final de semana, enfim, chegando uma época boa agora para desfrutar do ambiente ao ar livre do Barranco ou do Barranquinho. Se você quer fazer uma comemoração, né, Rochane, uma comemoração com a família, com os amigos e tal, aniversário, ligue lá para o Barranco e reserve um local adequado. 33-31-61-72 ou também lá no Barranquinho, 30-28-23-10. Barranquinho, uma dupla imbatível, né, da gastronomia do sul do Brasil. Olha lá que maravilha. Aqui, ó, a gente sempre quer o melhor para quem a gente ama, não é verdade? Claro que é. E não importa o jeito da sua família, se ela é grande, se ela é pequena, o CCG Saúde sabe que ela é especial e merece um plano hospitalar com valores também especiais. No Novembro Família, o plano POP Humaniza do CCG tem redução de 10% para famílias de até 2 pessoas e 14% para 3 ou mais. O Plano POP Humaniza tem consultas e exames na rede própria CCG, com mais de 20 clínicas na região metropolitana de Porto Alegre e também lá no Vale dos Sinos. O atendimento hospitalar é no novo Hospital Humaniza, aqui na Ramiro Barcelos, em Porto Alegre. Um hospital maravilhoso, muito bonito, ali na descida da Ramiro, antes de chegar na Cristóvão Colombo. Veja mais detalhes em ccgsaude.com.br ou fale com o seu corretor de confiança. Valdir Bianchesi, tem alguma novidade aí na tua área? Eu acho que tem uma novidade que é bem importante, que interessa ao mundo, né? Os Estados Unidos se articulou com alguns países produtores de petróleo, justamente para fazer um contraponto em relação ao que a OPEP vem fazendo, que é limitar a produção do petróleo, justamente para aumentar os preços no mundo. Está gerando uma inflação mundial que está beirando o descontrole. Não é só no Brasil que a gente tem um aumento, né, dos combustíveis, é no mundo todo. Isso está impactando o transporte público, a aviação, né, e acaba, como petróleo é energia, acaba perpassando aí por todos os setores da economia, né? Então, acho que é uma boa notícia. A China também vai no mesmo caminho. Os Estados Unidos falam em torno de 600 milhões de barris que vai começar a irrigar o mercado. A China não se sabe, porque na China não se sabe nunca nada, né? Nada. Tá? Mas ela também se comprometeu e isso deve fazer
com que o petróleo comece, já baixou, tá? Estava próximo acho que de $85 o barril, deve ter fechado hoje em $80, e a tendência é que baixe mais, e isso vai reduzir a pressão inflacionária no planeta. Acho que essa é uma notícia bastante importante. Aqui no Brasil, o presidente Bolsonaro não conseguiu ainda domar as questões relacionadas com a Petrobras, né? Então a gente tem esse fator externo, que é o da inflação mundial, da redução da oferta do petróleo, e aqui nós temos essas questões relacionadas com a Petrobras, com os estados, com o ICMS e assim por diante. Mas se a gente não conseguir resolver internamente, pelo menos o entorno, né, o cenário internacional, ele vai contribuir para que a gente tenha uma redução aí no valor do preço do petróleo, tá? Vamos ter que imaginar que o dólar também comece a reduzir, ele está um pouco acima do que seria razoável, né? Hoje fechou em alta novamente, e a partir daí nós vamos ter os combustíveis baixando aqui, hoje está na casa de R$7, para um valor minimamente aceitável, né? Vamos esperar que de fato isso aconteça. E esse negócio do OPEP é um negócio criminoso, né? Mas é um modelo muito árabe de fazer as coisas e tal, né? Na verdade, vão lá, reduz produção, coloca o planeta todo numa situação de vulnerabilidade, né? Por conta aí da forma de agir. Tem um aspecto, Valdir, nessa equação aí que tu mencionaste, que é o governo americano, o atual governo americano, que por questões ambientais que defendeu na campanha, foi uma promessa de campanha, fechou um dos mais importantes gasodutos dos Estados Unidos e também interrompeu aquele fracking, né? Sim. Fracking, que é óleo a partir do xisto, né? Isso. E com isso aí, os americanos começaram a ter que importar combustível. E, obviamente, o maior mercado consumidor retornando dos fechamentos da pandemia, então houve um aumento excessivo do consumo, da volta da economia, com falta de oferta de combustível. Consequentemente, os árabes lá, muito espertos, mandaram os preços para cima, diminuíram a produção e escravizaram o planeta. Agora, quem disparou foi o governo americano no momento que reverteu, que perdeu praticamente essa autossuficiência em petróleo, que a hora que eles quiserem, eles retomam. Então, agora, eles vão ter coragem de fazer isso, porque isso foi uma reversão de uma das ações lá do Trump. Certo. Então, assim, eles vão voltar atrás e reconhecer que o Trump tinha razão para baixar o preço da bomba. Política é isso. Sem dúvida. Política é isso. Aqui, quem assassinou o John Kennedy foi o Bolsonaro. Entendeu? Aqui tudo é culpa do Bolsonaro. O preço do petróleo aumentou. Tem um problema de monopólio da Petrobras, sem dúvida. Tem que privatizar, fragmentar e privatizar. Já devia ter feito isso há muito tempo. Porque o petróleo nunca foi nosso. O petróleo foi da turma que estava no comando. Que no final eles industrializaram e destruíram a companhia. Essa turma que foi presa e não roubou, mas devolveu o dinheiro que não roubou. Esse pessoal que a Lava Jato pegou. Foi ali, na Petrobras. Petrolão chamava-se. Mas o petróleo é nosso. Não. O petróleo é deles. A Petrobras é deles, é dos caras que estão no comando. Bastou tirar essa organização criminosa do comando dessa estatal que ela passou a dar lucro. Está na hora de vender. E se eles voltarem, eles vão quebrar ela de novo. Não tenha dúvida. Mas eu acho que ali na Petrobras teve um outro fenômeno no governo do PT, que para mim é tão nocivo, não é tão nocivo quanto o aparelhamento. Roubo, porque o roubo é o mais nocivo que tem, né? O aparelhamento, eu acho. Não, mas assim, teve na verdade o controle governamental sobre a empresa. Então eles usavam, além de usar financeiramente, né? Eles usavam também politicamente. Isso foi muito forte no governo Dilma. Quem deu uma melhorada nisso, já deu uma ajustada, foi o próprio Temer, né? Que a gente não tem tão boas memórias do Temer, mas o Temer fez algumas coisas importantes naquele período aí que ele assumiu o governo, tá? E essa foi uma delas. Que é uma das coisas que inclusive, hoje o próprio Bolsonaro questiona. A questão do alinhamento interno do preço, né, com o valor do petróleo no mercado internacional, a questão do câmbio, né,
Então, mas eu acho que isso é positivo, porque sempre que tu usa uma estatal, eu concordo contigo, o primeiro erro da Petrobras é ser estatal monopolista. Esse é o primeiro erro, isso tem que ser rapidamente. O próprio Bolsonaro já disse, quer resolver esse negócio. Só que as forças invisíveis para que isso seja resolvido são gigantescas. Né? Não imagina que a Petrobras foi toda limpa por dentro. Não, certamente não foi. Entendeu? Então, assim, quer dizer, nós temos que mudar esse negócio. Tem que privatizar já. Tá? Não é papel do Estado ter uma empresa estatal, porque a gente sempre corre risco. Porque se voltar o PT ou se voltar a esquerda, destrói a empresa daqui a 2 anos de novo, vai no mesmo caminho. O problema da Petrobras, para mim, me parece ser muito mais a questão de ser monopolista do que ser estatal. Tá? Claro, estatal é um problema no Brasil porque o Estado administra mal, a gente sabe disso aí, e é usado por partidos, sobretudo da esquerda, para outros fins que não... Mas se mantém estatal, acontece o que acabou de dizer. Não, mas aí que eu estou dizendo... Eles vão aparelhar tudo. A segunda parte que eu ia dizer. E não interessa se o cara tem competência ou não tem. O cara é do partido, eu entreguei... Com certeza. É porteira fechada para esse grupo e eles fazem o que bem entenderem. Então, assim, mas eu não tenho um cara qualificado para colocar no setor de exploração de poços profundos aqui. Aqui no meu partido eu só tenho uma bailarina. Ela é a melhor bailarina do mundo. Ela saiu lá do Bolshoi, mora aqui em Porto Alegre. Ah, não, então bota ela de presidente da Petrobras. Concordo. Então, a esquerda não interessa competência, mérito, lucro, rentabilidade, o direito do acionista, tanto que a Petrobras foi processada nos Estados Unidos pelos acionistas. Exatamente. Entendeu? Por quê? Porque ficou evidente que houve uma falcatrua. E ganharam. Os acionistas lá nos Estados Unidos ganharam a ação, tiveram que fazer um acordo numa class action lá nos Estados Unidos, porque eles, evidentemente, ficou demonstrada a roubalheira, não é? Que só o PT não viu, mas o mundo viu, o planeta inteiro. A turma do PT não vê nada, não sabe de nada. O sujeito lá na Europa não sabe de nada. Mente, feito um alucinado. Nós pagamos a conta. Agora, não dá. Por isso que não dá para ter estatal. Não, mas isso que eu digo assim, o que eu quero dizer assim, por que eu acho que o maior problema não é ser estatal a Petrobras, mas ser monopolista? Porque se tu quebrando o monopólio, ela sendo estatal, ela perde mercado, porque as outras privadas competindo vão acabar com a estatal. Isso que eu digo, evidentemente, que sendo estatal, o partido da esquerda sempre usa o Estado para se autopromover, para financiar o seu plano de poder, como aconteceu fora daqui e acontece aqui no Brasil. Roxane, qual é a tua opinião? Não, eu sei que o meu comentário talvez seja uma gota no oceano, né? Mas a verdade é que a gente precisa começar a investir em outras formas de energia, com energia certeza, limpa, né? E talvez fazendo pequenas coisas no próprio quintal de casa. E eu falo isso, por exemplo, para o governo do Estado, né? Por que não começar a dar uma isenção por 10 anos que seja, de IPVA para veículos elétricos? Hoje, qualquer pessoa que queira, né, exercer a sua cidadania, né, e não emitir tantos gases e adquirir um veículo que tenha essa característica, ele tem que desembolsar um valor que é astronômico, né? Comparativamente a um carro que tenha combustão a gasolina ou a álcool, o elétrico, ou que é híbrido, né? Ele se torna totalmente inviável. Então, por que não incentivar desta maneira? Os impostos, eles servem para isso também, né? Abate-se esse valor de IPVA. Talvez isso nós vamos começar a ter um número circulando muito maior de veículos elétricos e assim, né, aos poucos, eu não estou dizendo que isso vai resolver o problema do petróleo, porque isso não está nas nossas mãos, mas se a gente continuar sendo dependente da gasolina, do álcool, né, por exemplo, para se locomover, isso também contribui para toda essa questão da escassez. A saída é diversificar a nossa matriz energética. Aliás, tem uma notícia interessante, depois dos nossos reclames aqui, sobre esse assunto levantado pela Roxane. A auxiliadora predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A auxiliadora predial, que é uma empresa daqui, radicada no Rio Grande do Sul, e hoje crescendo e se consolidando no mercado de São Paulo. O telefone da auxiliadora predial aqui em Porto Alegre, 3216-6100. E lá em São Paulo, né, o prefixo da área, o código de área, 11 2348 4000. Pois o Conselho Regional de Medicina, o CREMERS, tem uma mensagem interessante aqui. Quando você fica doente, pensa logo em ir ao médico, não é mesmo? Claro que é. E proteger a sua vida é a atribuição máxima da medicina. E defender a medicina é a maior atribuição de quem? Do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul. Por isso, o CREMERS está fazendo um alerta. Confira se o médico que atende você está devidamente registrado no site do Conselho, que é o cremers.org.br.
Somente o profissional médico pode diagnosticar doenças, indicar tratamentos médicos e realizar procedimentos invasivos. É importante isso aí, procedimentos invasivos é atribuição exclusiva de médicos. Não coloque sua saúde em risco. As sequelas, claro, podem ficar para sempre. Em ação pela saúde, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul. A economia está mudando, aí estamos aí vendo que a coisa começa a andar novamente, claro que não na velocidade, na intensidade e na velocidade que nós imaginávamos que poderia acontecer, mas está começando a andar. E por isso, o Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul, Valdir Bianchese, está investindo nas novas formatações para qualificar os jovens nossos hoje para as exigências do novo mercado de trabalho. Investir em um jovem talento é impulsionar o seu crescimento e o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem e estágios do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul. Confira aí. Olha aqui, pessoal, são 19 horas e 43 minutos, a temperatura permanece 19 graus centígrados. Quero lembrar para vocês esse assunto levantado pela Roxane, da necessidade, assunto discutido aqui na bancada agora, antes do intervalo comercial, da necessidade de nós diversificarmos a matriz energética do Brasil. Hoje muito assentada em termoelétrica e hidroelétrica. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal, Candiota, está financiando a compra de placas solares para residências. Uma coisa importante isso. Para a Caixa Energia Renováveis, esse valor, financiamento da Caixa, 1,17% ao mês, segundo o Pedro Guimarães, presidente da Caixa, que é a menor taxa de crédito do planeta para esse tipo de investimento. E isso pode ser feito até esse financiamento para colocar placas solares em residências, até pelo aplicativo da Caixa. Uma facilidade muito grande. Hoje, por exemplo, esse tipo de energia responde por apenas 2% da matriz energética brasileira. Tem muita coisa que se elevar, né? Qual é o valor? Que é 1,17% ao mês. Eu não acho que seja o menor do planeta, eu acho que tem outras taxas menores. Não me parece uma boa taxa, né? Porque em 5 anos tu paga 60%. Então, assim, mas eu vi uma notícia essa semana que me deixou bastante feliz em relação a isso, né? Porque eu acho que realmente a gente está no processo de transição da matriz. Né? Eu concordo com a Roxane, assim, talvez a questão dos elétricos, dos veículos elétricos, né? Elas são uma tendência, mas ainda leva tempo. Né? Eu não vejo o Estado se preocupando, né, em estimular, incentivar e acelerar esse processo. Hoje tem países na Europa, claro que são países menores, que já têm quase 100% da sua frota elétrica. Tá? Eu vi uma notícia essa semana em relação à questão da energia, aí, né, fotovoltaica, que hoje nós já temos no Brasil o equivalente a uma Itaipu gerada por placas fotovoltaicas, né? Em residências, indústrias, comércio e assim por diante. Então, começa, de fato, a haver um processo de transição, que eu acho que é super importante, né? Mas também, a partir, se não me engano, agora de janeiro, começa uma sobretaxação. Esse é o grande problema, né? A voracidade. Eles adoram taxa. Entendeu? É a voracidade. Estão fazendo o contrário do que sugeriu, Alexandre. Estão na contramão, né? É isso. Quando a gente fala que o VAR vem para estragar o futebol, às vezes vem um projeto desse que tem que ser incentivado, que tem que ser estimulado. Não, aí os governos, de forma geral, eles identificam uma forma de tomar o dinheiro, de uma parte desse ganho do cidadão. Mas parece que esse é um processo absolutamente irreversível, né? No que diz respeito ao transporte com carros elétricos, primeiro que tem os híbridos que não pegaram muito no Brasil. Tá? Eu até achei, por exemplo, foi lançado o Corolla híbrido, que é um carro espetacular. O pessoal ainda tem um receio, a venda não é tão grande, né? Agora começa a ter os carros elétricos, a Jaque já lançou um carro, acho que é 140 ou 150 mil reais, porque os elétricos também são muito caros na comparação com os outros. Esses são carros mini carros, né? A Nissan lançou o seu,
mas, na verdade, eles são muito caros ainda, aqui, principalmente aqui no Brasil. E fora a rede, a falta da rede, né, de abastecimento. Que aqui no Rio Grande do Sul, por incrível que pareça, é pior que outros estados. Por exemplo, eu estive recentemente em Santa Catarina, tu consegue fazer viagens de carro já em Santa Catarina, carros elétricos. Nós fizemos o teste com o carro da Audi, né, que é o e-tron, que foi lançado, e a gente estava em Caxias, aí nós fomos para Gramado, a gente teve que identificar em Gramado um local que tinha, porque o carro é 100% elétrico, se tu não... Tu fica não volta na tomada lá, não volta para casa, tá? Mas infraestrutura, né? Então essas Falasse coisas... Santa Catarina, né? Mas é explicável isso, nós sabemos por quê, né? Ah, sim, isso é Santa Catarina e Paraná, por que estão à frente do Rio Grande do Sul? Nós sabemos por quê. Uma pergunta, quanto tempo leva para carregar a bateria? Depende do carro, né? Depende da... Mas ainda que tem carga completa, mas o que eu tenho visto assim é uma noite inteira. Deixa ali, né? Vai dormir, tá? E coloca para carregar. Eu lembro, por exemplo, um carro que eu fiz um... Mas tu vai daqui a Pelotas, se tu tiver que carregar no meio do caminho, tu vai dormir em Camaquã? Não, mas aí tem a carga parcial, né? Como celular. E qual é a autonomia, digamos, se tem uma média? Eu queria te falar assim, ó, agora está aumentando, tá? Mas eu fiz o teste da Porsche Cayenne híbrida, tá? E ela tinha só 27 km de autonomia da parte elétrica, né? E aí o que eles justificavam? Que a Porsche fez uma pesquisa mundial e que é em torno de 25 quilômetros o que uma pessoa anda por dia, na média, os caras que possuem, então, eles justificaram, obviamente, né? Cada um vende o seu peixe, tá? Mas era um carro híbrido. E qual é a vantagem do híbrido, né? Primeiro que ele consome muito menos gasolina do que um carro que é 100% a combustão. E segundo o seguinte, quando tu freia, por exemplo, carrega a bateria. É bom para os grandes congestionamentos, né? Por exemplo, para pegar a estrada, um carro híbrido não é legal porque ele acaba, sim, utilizando a gasolina. Mas, por exemplo, e isso acontece muito, por exemplo, em São Paulo, né? Nós temos grandes congestionamentos. Até 50 km por hora, se não me engano, o carro ainda está no elétrico e está se carregando cada vez que freia e tal. Então, já é alguma coisa, né? Ali naquele acelera e para, é onde efetivamente saem a grande quantidade de gases por conta do consumo de gasolina. Agora, sinceramente, assim, temos que achar alternativas. E aí, vocês estavam falando, eu lembrei, né, da tal da cultura do atraso, que a gente tem muito aqui no Rio Grande do Sul, tinha pelo menos, né? Talvez agora não mais. Sempre tem alguém para dizer, não, mas como é que nós vamos botar um monte de carro elétrico com a nossa rede elétrica, entendeu? Que é deficitária, que a gente está faltando energia, está cara. Aí tem gente que diz, não quero ter carro elétrico porque não vai ter rede suficiente. E a segunda coisa, mas isso aí vai gerar uma poluição muito pior com as baterias, que não sei o quê. Não deixa de ser, não ter uma razão. Só que uma das coisas, falou de Santa Catarina, eu estive num congresso há uns 2 anos atrás, e uma das universidades lá estava fazendo um reaproveitamento dessas baterias dos veículos, colocando numa central em que a energia era captada pela fotovoltaica, era armazenada nessas baterias que não tem mais grande autonomia, porque com o tempo ela vai perdendo, que nem celular, né? Ele não carrega mais tão bem. E aí vinha o ônibus elétrico, carregava naquele mini posto que era feito por energia solar, ou seja, era um ciclo circular, extremamente virtuoso. Por quê? Porque toda a energia que vinha dali era uma energia que vinha da natureza, né? Do sol. E a partir dali fazia movimentar o ônibus lá dessa Eu li que a Universidade de Caxias do Sul tem um centro de pesquisa que está estudando o nióbio. E as baterias feitas de nióbio, elas têm um melhor aproveitamento, carrega mais rápido. Duração também. Tem maior duração são menores. E são menores, tem uma série de vantagens. E o Brasil praticamente é o único tem produção de nióbio no mundo. Se não estiver entregue para multinacionais ou para as ONGs, né? Para as ONGs. Esse é o problema da ONGs da de Amazônia, esquerda, porque coincidentemente as assaltantes são de esquerda, né? É uma coincidência. Aí tem que investir em pesquisa, né? E isso a gente está... aqui em Caxias do Sul, tu sabe melhor que eu, aqui na Universidade de Caxias do Sul... A UFSC está muito forte na inovação, né? Projetos de inovação. E Santa Catarina, Florianópolis principalmente, junto com o Recife, são as 2 cidades aí mais avançadas do ponto de vista de projetos de inovação. Por isso que esse projeto que está dizendo, por exemplo, a Nissan
lançou o seu carro elétrico no Brasil em Santa Catarina, justamente porque lá já existe um ambiente propício, né? Muito mais propício. Aliás, os grandes investidores estão vindo tudo para Santa Catarina, né? Não sei porquê, né? O Rio Grande do Sul antigamente era a fonte destinatária de grandes investimentos. Uma última vez a revista da Fundação Getúlio Vargas, Conjuntura Econômica, uns 3 anos, eu li esse artigo, estabeleceu mais ou menos que havia, segundo o mercado, mais ou menos 30 trilhões de dólares. Voando no mundo, tentando o aporte desses recursos em alguns portos, né? E o Brasil estava sendo dinamitado por isso, o Brasil estava sendo desviado. Por quê? Por razões, né? Econômicas, políticas, dessa esquerda que ficou aqui, destruiu o país, né? E quer voltar aí. Então, esta ameaça, que já não é tanta ameaça, até depois eu quero colocar em discussão aqui essa questão do semipresidencialismo, que o Michel Temer, hoje, está defendendo que o Brasil seja realmente um país com sistema semipresidencialista. E aí é que está o problema, né, Candiota? Depois do reclame aqui, eu quero ouvir a tua opinião em primeiro lugar, porque, na verdade, se o Temer está pedindo semipresidencialismo e ele está aliado, pelo que se sabe, à esquerda também... Se o Temer está sugerindo uma ideia ruim. Não, é porque essas pesquisas que apontam o presidiário como o líder das pesquisas para ganhar no primeiro turno são fajutas. Porque senão ele não iria fazer o semipresidencialismo e tirar poder do seu candidato, que é o ex-presidiário. Então, tem muitas coisas acontecendo por aí, são muito estranhas, mas só no Brasil que isso acontece. Olha aqui, ó, Pet Home, centro estético, vacinas, chipagem, consulta pediátrica, consulta de rotina. O telefone da Pet Home é 35 57 76 44 e tem lá o celular também 98 13 80 644. E fica ali na Chácara das Pedras, bairro charmoso aqui de Porto Alegre, na rua Araponga 462, na capital gaúcha. Bom, como você sabe, o Plano Ângelos, Candiota, é o maior e mais completo plano de assistência familiar do Brasil. E você pode contar com a excelência e tradição do plano Bem Seguro, para cuidar e proteger a sua família e o seu patrimônio, Rochelle, viu? Interessante e importante isso do Plano Ângelos. Além da assistência funeral completa, Bianchese, disponível 24 horas por dia, o Plano Bem Seguro também garante acesso à assistência automóvel e serviços residenciais. Isso é importante, qualquer problema na sua residência também é coberto por isso. Além de seguros para a sua casa contra incêndios e vendavais. E mobilidade emergencial para carro, moto e bicicleta, até bicicleta. Fim de ano logo ali, muitos feriados, então viaje tranquilo com o Plano Ângelos. Bem seguro. Conte com a experiência do Prever e garanta o melhor plano de assistência familiar. Acesse angelos.com.br e saiba mais. E a SPC Previdência. A SPC Previdência é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Com mais de 100 anos de trabalho e dedicação, ela é reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. A SPC Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Qual foi a intenção do Temer, candidato do Michel Temer, em propor a adoção do semipresidencialismo, de certa maneira ratificando aquilo que esse ministro, membro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, falou lá em Portugal? Eu tenho sempre uma explicação para saber se algo é bom ou se é ruim. De onde veio a ideia? Veio da esquerda, é ruim. É ruim. É ruim para o povo, é ruim para o país. O Temer é de esquerda. Apoiou o partido de esquerda que faliu o país. Ele deu uma ideia, é ruim. Eu não preciso nem saber qual foi a ideia. Se foi dado pelo Temer, a ideia é ruim. Se foi dado pelo PT, a ideia é ruim. Nós tivemos 33 anos de esquerda, o Brasil faliu. Acabou quebrado. Então, eles tiveram a oportunidade durante 30 anos de fazer coisas boas. O que fizeram? Montaram uma organização criminosa nunca vista. Eu sempre lembro aqui de uma frase que estava na denúncia do Mensalão. O Procurador-Geral da República, na época, chamava-se Francisco José de Souza. Ele escreveu, está lá na denúncia do Mensalão, quem quiser procura no Google.
há uma organização criminosa altamente profissionalizada implantada dentro do governo. Denúncia do Mensalão. Era mentira? Não. Foi condenado um monte de gente. Nos embargos infringentes lá, eles conseguiram chegar à conclusão que não tinha organização criminosa e não tinha crime de quadrilha. Eles conseguiram. Logo em seguida veio o Petrolão e mostrou que eles tinham se enganado. Agora, com essa jogada de dizer que não havia crime de quadrilha, eles soltaram os Zés Dirceus da vida e depois veio o Petrolão e prendeu todo mundo de novo. Porque aí eles viram que, de fato, havia uma organização criminosa altamente profissionalizada implantada dentro do governo. Essa organização criminosa tinha parceria lá, o Temer era vice-presidente. Ah, não, mas ele não mandava nada. Eu não sei, ele apoiou, por que não denunciou? Ele ficou lá pelas tantas, quando ele viu que a Dilma ia cair, ele ficou contra a Dilma. Mas até ele ter certeza, ele estava lá, quieto. Entendeu? Eu acho que nem a Dilma gosta dele. Então, a ideia foi do Temer, é péssima. Agradou a esquerda, pior. E eu vou te dizer mais. Se tu me dissesse assim, o Temer deu uma ideia e tu não me dissesse que ideia era, eu te diria, a ideia é ruim. Então, eu não quero saber a ideia que ele deu. É ruim. Ele falou em semiprevidencialismo, é ruim. Porque ele quer o quê? Fazer mais uma engembrina na Constituição? O Brasil precisa fazer outra Constituição. Quem vai resolver isso? Eu não sei. Os empresários que pagam impostos, o pessoal do agro, da indústria, dos serviços, o pessoal que sustenta esse bando de gente, o legislativo mais caro do planeta. Se tiver um legislativo no Marte, é mais caro. Não tem coisa pior, é um desastre. Agora, entendeu? É importante, né? Diante disso tem que mudar. Olha aqui, eu vou dizer o seguinte, um grande amigo que eu perdi há poucos dias, que era o Luiz Francisco Corrêa Barbosa. Um grande advogado, um grande jurista, foi juiz, foi prefeito de Sapucaia do Sul, o cara conhecia a Constituição de cor e salteado, o cara conhecia o Código Civil, o Código Penal, é impressionante. Eu participei de uma ação junto com ele e eu fiquei encantado, eu resolvi ser advogado por causa do Luiz Francisco Corrêa Barbosa. E a última vez que eu falei para ele, ele disse assim, não tem solução sem fazer outra Constituição. Esse modelo não serve, não presta. Ele me disse isso. Aliás, o Sarney, lá naquela época, lá da Constituição, o que ele havia dito? Que o Brasil era ingovernável. Com aquela Constituição de 88, e quem foi que fez a Constituição? Vamos lá, para concluir meu pensamento. Quem fez a Constituição? A maioria dos constituintes eram de esquerda. Claro. Então, a Constituição... É de esquerda. Não presta, porque ela é de esquerda, porque ela implantou o socialismo no Brasil, porque criou castas de privilegiados, então nós somos uma Cuba gigante. Eu até o Bolsonaro assumir, quando eu chegava no Brasil, telefonava para meu filho, aí, tá chegando? Não, acabei de chegar em Nova Cuba. Uhum. E quando eu desembarcava em Porto Alegre, no tempo em que isso aqui era dominado pela extrema esquerda, cheguei em Nova Havana. E aqui tem uma ala cubana aqui na Voluntários da Pátria, agora estão querendo reativar e renovar o 4º distrito, que abrange isso aqui. Tu vai ali, naquela que tu estivesse em Cuba, aquilo ali é uma Cuba. Não, eu não tive nem irei. Claro. Eu não dou $1 para ditador. Perfeitamente. Então eu não vou a Cuba, eu não vou à Coreia do Norte, eu não vou à Venezuela, não vou a lugar nenhum. Enquanto tiver ditador comunista lá, não vou. Muito menos. Então isso aqui, ó, essa região aqui é uma Cuba. É exatamente o que é Cuba, é essa região aqui da Voluntária da Pátria, que querem revitalizar agora. Mas com relação a isso, antes de ouvir a Roxane e o Valdir Benquese, sobre o Temer, essa proposta dele de semipresidencialismo. Em primeiro lugar, quando ele, que pertence à esquerda, está sugerindo isso, e disse muito bem o Candiota, é porque a esquerda se agrada disso e é ruim para o país. E outra coisa, se ele está sugerindo isso e por ouvido da esquerda, por sugestão da esquerda, ele aqui é o porta-voz, é o mensageiro, é porque, em primeiro lugar, essas pesquisas que apontam o ex-presidiário como eleito no primeiro turno são fajutas. Em segundo lugar, uma coisa causa e efeito. O Bolsonaro, eles sabem que o Bolsonaro vai ganhar a eleição e querem inviabilizar desde já o governo Bolsonaro no seu segundo mandato. Qual foi o ministro do Supremo Tribunal Federal indicado pelo Temer? Qual foi, Benquese? Estou fazendo uma pergunta simples. Toffoli? Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. Foi secretário dele. Foi secretário dele em São Paulo, é. Vocês acham que foi uma boa indicação? Pelo amor de Deus. Não, mas qual foi a boa indicação dos que estão lá? Todos foram indicados por pessoal de esquerda. Tudo bem. Mas eu discordo de ti que o Temer é esquerda. Eu acho que o Temer não tem bandeira. Que é pior, talvez, né? Ele é um aproveitador. De direita ele não é. É uma raposa. De direita ele não é. Eu também não sei se ele é de esquerda. Ele é uma raposa da política. E aí, o Benquese? Disse tudo. Eu não tenho uma opinião formada, sinceramente, né?
E eu acho assim, ó, que a gente está vivendo uma confusão institucional no país. Com certeza. Tá? Existem algumas instituições brasileiras, elas não aceitam a eleição, o resultado da eleição. Tá? E, ao que parece, inclusive, se organizam para que esse resultado não se repita na próxima eleição, né? Que é o grande temor aí que todos nós temos de que o resultado da eleição não seja a vontade dos eleitores. Tá? O Temer, eu vou até dizer o seguinte, assim, o Temer, ele teve 2 anos... Ele é um equilibrista, sempre do muro, em cima do muro e tal. Ele apoiou partidos de extrema esquerda que destruíram o país. Ele apoiou, foi vice-presidente de um partido de extrema esquerda que quebrou todas as estatais, todos os fundos de pensão, quebrou o Tesouro Nacional, quebrou o país, faliu, botou gente na cadeia, desviou dinheiro para a Suíça, para as ditaduras. Temer. O Temer apoiou isto, apoiou, por exemplo, que o nosso dinheiro fosse para Cuba, para fazer um porto em Cuba e para Cuba nos dar o calote. Financiou lá na ditadura de esquerda daquele partido, aquele país que virou um narco-estado, que é a Venezuela, que é também uma ditadura de esquerda, financiou metrô, financiou um monte de coisa lá, também deram calote no Brasil. Onde estava o Temer? Apoiando. Então o Temer, para mim, e nada é a mesma coisa. Se ele deu uma ideia, não presta. Senhor, eu só quero rapidamente, não quero... Eu estou fazendo um raciocínio lógico, né, Tio? Não, evidente. Eu fico assim, inclusive, eu me estimulo com o Candiota. Não, a gente não pode perder o poder de indignação. Não pode, entendeu? E aí, vocês anotem, aí vocês perguntam o seguinte, eu vou colocar aqui o que acontece nas ditaduras e vocês perguntem como é que é no Brasil. Vocês concluam. Só nas ditaduras tem prisão sem o devido processo legal. Só nas ditaduras. Só nas ditaduras tem preso político. Tem no Brasil? Só nas ditaduras tem parlamentar preso por parlar. Tem no Brasil? Só nas ditaduras tem censura. Tem pessoas presas por opinião. Só nas ditaduras. Só nas ditaduras tem jornalista preso. Em Cuba tem um monte. E no Brasil? Tire suas conclusões. Se você acha que isso aqui é uma democracia. Aliás, essa questão toda que tu coloca, tu sempre pontua essa questão da esquerda e da direita, onde a esquerda deu certo, ela deu certo onde é a coisa errada. A coisa errada sempre deu certo. A questão, por exemplo, tem uma expressão grega que o Aristóteles já usava, que é eudaimonia, né? Que significa dizer vida plena e próspera. A eudaimonia grega, que Aristóteles usou muito, ela só se realiza em regimes de livre mercado, em regime de liberdade. Tanto é que a vida plena, ela começa com a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir. Logo, uma ditadura não tem isto, ela jamais vai chegar a uma vida plena e próspera, porque ela nega, já desde os princípios doutrinários, a liberdade de ir e vir e a liberdade de expressão. Hoje, no Brasil, nós temos, de certa maneira, uma relativa liberdade de ir e vir, estão nos impondo esse coisa de sinal sanitário aí, né? E mais ainda, que a gente não pode se expressar. E sequer parlamentares que têm a prerrogativa e estão impunes, né, no exercício do seu poder de dar opinião, estão sendo presos. Então, já nós não vivemos aqui no Brasil, como diz o Candiota, e enfatiza sempre em suas expressões a questão de nós vivemos uma ditadura completa aqui no Brasil. É verdade. Xane. É um assunto complicado. Eu vi toda a tua lista ali, Candiota, mas eu ainda acredito que não dá para se dizer que a gente esteja... Tem preso político ou não tem? Não, mas é que assim, ó, se a gente está podendo falar, pensa comigo, se a gente está aqui podendo falar... Mas nós estamos podendo, não sabemos até quando. É verdade. Nós não sabemos até quando. É aquela história. Prenderam o meu vizinho judeu, mas eu não sou judeu, não me importa. De repente vai e prende, tu vai também. Foi o caso típico daquele Francisquini que votou a favor da manutenção da prisão desse Daniel Silveira. O que aconteceu? Ele expressou uma opinião contrária à urna eletrônica, que é um direito que ele tem. Ele pode não gostar, pois ele foi cassado. E o filho dele, que tinha votado a favor. Quer dizer, ali não poderiam ter permitido a prisão daquele deputado por crime de opinião, até porque não existe crime de opinião, pelo menos não existe numa democracia, o que não é o caso aqui, por isso ele foi preso. E depois
prender o pai dele, ou seja, caçar o pai dele pelo mesmo crime, que não existe. E fora a censura nas redes sociais. Quer dizer, um deu lá uma opinião errada sobre não sei o que foi o Daniel Silveira, e esse outro, fiquei sabendo por acaso, que a opinião dele foi contrária à urna eletrônica, que ninguém usa. Nenhuma democracia no planeta Terra utiliza a votação 100% eletrônica. Nenhuma. Zero. Aqui, no faz de conta, é isso. Na Alemanha, votação 100% eletrônica, o Supremo Tribunal da Alemanha considerou inconstitucional, porque tu não tem uma forma de auditar. No Brasil, o contrário. Uma Suprema Corte indicada pela extrema esquerda e homologada pela extrema esquerda entendeu o contrário. Voto auditável é inconstitucional. Quer dizer, eu tenho que decidir entre uma corte eleita por um grupo de presidentes e de senadores de extrema esquerda, envolvidos em mensalões e petrolões, e a Suprema Corte Alemã. Eu posso fazer essa escolha. Eu prefiro acreditar na Suprema Corte Alemã. Eu prefiro acreditar na maior democracia do mundo, que tem voto auditável. Estou vendo na televisão, na Alemanha, na Inglaterra, todo mundo lá contando votos. Se alguém pede para recontar, evidentemente, porque existe a Roxane tem razão no sentido que nós ainda estamos com liberdade de dizer o que queremos. Agora, as redes sociais, colegas nossos estão sendo punidos, estão sendo estão tirando do ar o canal, Isto já é um avanço total da ditadura e da falta de expressão. Esse é o perigo, Roxane, nós chegar a isso. Não, voltando lá no início do que a gente estava falando sobre a sugestão do Temer, acho que antes de pensar em semipresidencialismo, a gente precisa pensar, né, em resolver problema de inflação, de alta de gasolina, de alta de energia elétrica, ou seja, da dificuldade que a gente tem de ir no supermercado e comprar os produtos. Eu acho que antes de ficar discutindo uma coisa tão mais num nível, sei lá, teórico, a gente tem que começar a pensar em tentar resolver os problemas do dia a dia. E aí, isso que eu ainda acredito que o governo precise fazer. E acredito que espero que ele faça. Se deixarem ele fazer. O problema do governo... Aí, a questão do semipresidencialismo do Temer é exatamente para inviabilizar esse governo e eternizar ele com o cadeado na porta, que ele não pode fazer. O presidente não pode fazer nada, ele sequer pode. Por exemplo, aqui, ó, a questão da Petrobras. A Petrobras é estatal. Quem é o chefe supremo da nação? É o presidente Jair Bolsonaro. Como foi o Lula que interveio na Petrobras e arrasou com a área financeira da Petrobras e fez tudo que o candidato já falou, não vou repetir. Então, eu acho que o presidente da República, sendo responsável pela Petrobras, porque ele é o chefe da nação e a nação tem 51% de ações da Petrobras, ele teria que ter uma certa interferência, do ponto de vista até doutrinário. Agora, inviabilizar isso e responsabilizar o presidente pelas consequências da atuação da Petrobras, isso é uma hipocrisia, porque tiram o direito do presidente de intervir e colocam nele a razão do insucesso ou dos problemas que a Petrobras gera a partir do seu corpo de funcionário, que nós sabemos. Mas, Silvio, deixa eu dizer um negócio, não é ser contrário ao teu posicionamento, assim, mas vamos entender o seguinte, a Petrobras tinha um presidente e o presidente Bolsonaro, pelas suas razões... como acionista majoritário. Como acionista majoritário, estava contrário à forma de gestão implementada pelo presidente, que era o Castelo Branco. Ele foi lá e inviabilizou a continuidade do Castelo Branco e colocou um general Luna lá, certo? Então, assim, não é também zero interferência, né? Ele tem com a sua capacidade. Talvez o que ele não consiga fazer seja o mais importante para a Petrobras. E eu até discordo de ti, sabe? Não necessariamente precisa... O maior problema da Petrobras não é ser estatal. Eu acho que é um problema gigantesco ser estatal, porque entra dentro da lógica estatal, que é a lógica que, em muitas situações, e principalmente com respeito às empresas públicas, ela torna a empresa pública um refém, muitas vezes, de corporações, de sindicatos, como é o caso da própria Petrobras. Por isso que eu digo aqui pro Candiota, a Petrobras melhorou, mas não está livre. Não está livre. Porque os sindicatos estão em volta, ainda tem gente lá dentro, entendeu? Aquelas questões que a gente conhece. Deixa eu dizer o seguinte, tem um amigo nosso aí que sempre nos assiste, Robson Gregório, lá de Canoas, me dando palco. Eu não falei mal do técnico Diego Aguirre, que ele disse que o problema do Internacional é o Diego Aguirre, que é um técnico incompetente, incapaz. E, bom, o Diego Aguirre, quando ganhou o Grenal, era o melhor, e agora que perdeu para o Cuiabá, o pior. Né? E vai ser o técnico da
da seleção uruguaia. Não é o técnico dos meus sonhos, mas o Internacional teve coisa muito pior. Para mim, o Internacional teve o pior técnico da história do futebol mundial. Mundial. Nem o Ibis, chama-se Argel Fuchs, foi o cara que levou o Internacional para a segunda divisão. Ele fez a base para o Internacional cair. E ele faz, o Robson Gregório, assim, elogia a tua gravata. Muito obrigado. Eu ganhei do Marcelo Santini, meu colega advogado, meu colega de escritório. Só para encerrar essa coisa. Marcelo Santini trouxe os Estados Unidos. Isso que eu penso da Petrobras é o seguinte, a questão, eu acho que tu tem razão até certo ponto, mas veja bem, a questão que eu digo a Petrobras não é a questão de ser estatal, é de não ter concorrência. Se ela fosse estatal e tivesse concorrência, o mercado ia sucumbir, fazer ela sucumbir, porque ninguém ia comprar a Petrobras. Mas se ela vai sucumbir, elimina. Eu concordo contigo. Eu estou aqui, eu voto com o relator. Não tem como, não. A pior coisa é ser estatal. Exatamente. Entendeu? E junto com ela, eu não sei o que é pior, se é o monopólio ou se é o fato de ser estatal. Se fosse um monopólio privado, seria horrível também. Também, então. Não adiantaria nada. Se tu acabar com a Petrobras e colocar para uma empresa privada... Não vai adiantar nada. O monopólio privado. Então, a questão não é da estatal, é a questão do monopólio. Aí é que eu digo, é a questão do monopólio. O monopólio vai estabelecer relações de mercado e a Petrobras, com esse corpo de funcionário, com esse número de funcionários que ela tem, esse custo operacional que ela tem, ela seria enxotada pelas ações do mercado. Isso que eu digo, essa é a tese que eu defendo. Agora, eu já trouxe a frase do David Rockefeller aqui, que eu acho uma frase fantástica, né? Que diz que o melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo bem administrada. E o segundo é uma empresa de petróleo mal administrada. É verdade. E o PT conseguiu falir uma empresa de petróleo. Que é pior. Porque ele só não quebrou total porque era estatal. Porque ela perdeu 90% do seu patrimônio. E por isso foi processada pelos acionistas. Sobre a Petrobras, o Roberto Campos, quando ele foi lá, quando ele era ministro da Economia, aquele planejamento, o pessoal da Petrobras foi lá pedir para ele um dinheiro, pedir injeção de dinheiro na Petrobras. Aí ele chegou para a direção da Petrobras e disse, vem cá, diz assim, se a Petrobras é eficiente, ela não precisa. E se ela não é, não merece. Então, esse é um princípio econômico que eu aí concordo com o Bob Field, o Roberto Campos. As empresas estatais, o mercado faz com que elas desapareçam pela concorrência do mercado. Aqui nós temos o monopólio da Petrobras, que é uma empresa gigante que vive em torno de si mesma e para os seus funcionários, como tu disseste. Esse é o grande problema. Agora, ela tem ações em bolsa. Eles vão querer o quê? Manipular o preço? Não. O sujeito está lá, a diretoria, o presidente, sei lá quem, eles estão lá e têm que produzir lucro. Então, e pronto. Agora, é que o ex-presidiário mentiu que o Brasil era autossuficiente em petróleo. Não é nem nunca foi. Então, precisa importar, como o Brasil não tem autonomia, não tem reserva, não tem coisa nenhuma, tem que importar em dólar. O dólar subiu, vai subir o preço do combustível. Agora, como é que eu resolvo isso? Eu crio a concorrência. Eu tenho 1 minuto, eu vou te dar um exemplo. Claro. Eu estava nos Estados Unidos, eu sempre estou lá quando tem furacão, porque a época que eu estou lá é a época do furacão. Tu leva o furacão para lá? Não, eu fico lá. Não, de julho... Vão te proibir a entrada lá. Não, de julho a setembro, de julho a outubro é o Hurricane Season, eu estou sempre lá. Então, eu já peguei vários furacões. E num dos grandes lá, começou a faltar combustível nos postos de gasolina, e tu tinha que entrar na fila e ficar 45 minutos para botar combustível e o preço da gasolina aumentando. Aí eu assisti um debate entre um promotor que queria mandar prender os donos de postos de gasolina e um outro lá que era um liberal. E os caras eram tão bons no debate que sempre que um falar, tu dá razão para ele. Uma hora, quando ele dizia, não, mas é uma barbaridade, aumentar o preço da gasolina, tem que mandar prender, não sei o quê. O cara era muito bom, o promotor, eu dava razão para o promotor. Aí vinha o outro e dizia o contrário, eu dizia, não, tem que deixar o preço livre. Porque não... No final, eu tive que dar razão para o cara que defendia a liberdade, porque ele usou um argumento que ele disse o seguinte, se você mandar prender os donos de posto de gasolina, vai acabar a gasolina. Não vai ter mais gasolina. Agora, se deixar o preço subir, os estados que não têm furacão, no momento que o furacão passar, vão mandar chover combustível aqui. Vai descer caminhão, porque aqui o preço está alto. E como vai vir de outros estados, de outras distribuidoras, de outras refinarias, vai vir combustível aos montes, vai baixar o preço. Claro. Leis de mercado. Olha aqui, vamos falar um pouquinho, vamos relaxar um pouquinho aqui, turma. E vamos falar sobre vinhos, né? Quem não aprecia um bom vinho, vinho tinto, seco, seja como for com que uva ele é produzido. Aqui nós temos a Vinhos do Mundo, que o mais importante para Vinhos do Mundo, é bom destacar,
é proporcionar a você, cliente, a melhor experiência no mundo dos vinhos, sempre com a garantia de economia e qualidade. Passe em uma loja e confira. Tem 3 lojas aqui em Porto Alegre. Aqui na Cristóvão Colombo 1493, bairro Floresta, a Alameda Alípio César 203, bairro Boa Vista, também na capital, e lá na Getúlio Vargas, né? O coração do Menino Deus, Getúlio Vargas 1135, a loja Vinhos do Mundo, também localizada lá, é onde eu frequento com quase uma frequência, quase toda semana estou lá, sábado de manhã estou lá na Vinhos do Mundo. E claro, o nosso tour gastronômico prossegue. Agora vamos aos frutos do mar, do Chihuahua, tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Chihuahua, que nasceu lá na Getúlio Vargas, ao lado do Marrocos, e hoje é um ponto gastronômico aí conhecido e reverenciado em todo o país. O pessoal que vem aqui sempre visita o Chihuahua, frutos do mar. Lá temos casquinha de siri, Bianchese, moqueca de peixe, que é uma prata também preferida pelo candiota, e camarão adorê, que a Roxane também admira. E bacalhau às natas, né, que é também uma outra das delícias oferecidas pelo Chihuahua. Chihuahua, que está lá na Teixeira Mendes, 1216, no bairro, como eu disse, charmoso Chácara das Pedras, aqui na capital. Você pode fazer a sua reserva no Chihuahua pelo telefone 3105-6767. Brochete de camarão, que maravilha, e cubos de congrio. É uma delícia, realmente, não deixe de visitar e se deliciar com essa comida de frutos do mar preparada pelo Chihuahua. Vamos agora para o esponqueado. Imagine um grupo originalmente gaúcho com quase um século de história. Imaginou? Além dessa tradição e segurança, o mesmo grupo conta com mais de 500 colaboradores e atua em 3 segmentos distintos. E em cada um é referência nacional. Apresentamos o grupo Esponqueado. São 8 revendas Chevrolet, todas com classificação A, que traduz os níveis de satisfação em atendimento e saúde financeira. Também a Esponqueado Consórcios, uma das mais tradicionais do mercado, completando quase 50 anos de atuação, ajudando pessoas e empresas a conquistarem milhares de bens. Lá atrás eu também fui um dos beneficiados pelo Esponqueado Consórcios, sobretudo na década de 70, que foi o auge, né, dos consórcios aqui, mas que eles continuam cada vez mais bombando por aí. Opera também a Citicar, uma das maiores locadoras de veículos do sul do Brasil, contando com uma frota própria de mais de 4.500 veículos. Esponqueado. E agora nosso City Tour aqui, né, nosso tour pela gastronomia do Rio Grande do Sul, vamos ao Di Paolo. O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra, claro, na Di Paolo. Comida saborosa com essência artesanal, preparados com amor e temperos frescos, claro, e seguindo as receitas da nona Bianchese. Nossos pratos são saborosos e são uma volta às origens. O toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de galeto ao primo canto. Gosta de galeto ao primo canto? Gosto muito. Em Porto Alegre, no Boulevard Laçador. Di Paolo, vamos a esta mensagem com o Paulo Jeremia, nosso artista destacado aqui do Rio Grande do Sul. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para
aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. Muito bem. Olha que qualquer problema, você exagerou, né, a Candiota e Bianchese? Sim. Exagerou na comida dessas? Como é que tu não vai exagerar? Ah, tu sabe, né? Tu sabe, a solução está aqui, ó. Olina é essência de vida. Qualquer problema estomacal, você toca a olina, é tiro e queda, Roxane. Não tem problema. Não tem ruim. Não tem ruim. A tiro e queda, realmente a olina resolve os seus problemas de indigestão, né? O problema estomacal é com olina. E vamos falar, para concluir nosso tour aqui sobre os reclames, do o melhor jornal do Rio Grande do Sul, que é o Jornal do Comércio. Conta de luz residencial da CE, distribuidora D, sobe 14,71%. Tudo sobe, né? E é o reflexo lá do ano passado, né, que aconteceu tudo aquilo e não deram tanta ênfase à economia. Está dando hoje o resultado em termos de mais inflação em todas as áreas. Reajuste da distribuidora de energia do Grupo Equatorial entra em vigor na próxima semana. E uma submanchete aí embaixo, a liberação da terceira dose para todos os adultos aumenta a busca por vacina contra a Covid. Roxane Ponzi. Assim, boas notícias, Silvio, dia 19, amanhã, que é a sexta-feira, e no dia 26, que é na próxima, alguns dos porto-alegrenses que transitarem aqui pela cidade vão ver blitz da EPTC, juntamente com a Secretaria de Mobilidade Urbana e a Secretaria de Saúde, não para multar, né? É uma blitz que é justamente para tentar levar a segunda dose, a primeira dose, para aquelas pessoas que ainda não foram imunizadas. Então, se por um acaso você vir, né, nessas sextas-feiras, nessa próxima e no dia 26, essa blitz, não se assuste. Pelo contrário, se você ainda não fez a sua dose da vacina, faça a adesão. Vai poder fazer justamente naquele momento em que for abordado aí pelos agentes da EPTC, como disse de novo, não para multar, mas para oferecer a imunização. Então, faça a sua parte, faça a vacina e que a gente consiga, né, não vivenciar o que alguns países da Europa estão vivendo nos dias de hoje, justamente pelo quê? Pela falta de adesão ao imunizante. Bianchese, eu sei que é o cara que não fica em cima do muro. Amanhã tem a inauguração da reforma do Muro da Mauá. Tá bonito aquilo ali, né? Tá bonito, tá muito bonito. Amanhã, né? Amanhã. Tá muito bonito, inclusive um amigo que me conduziu esse projeto é o Paulo Secom. Cara, na verdade, a gente tem que começar a transformar. Existe o prefeito Melo, né, tem investido bastante no sentido de um projeto para humanizar o centro da cidade, tornar o centro mais aprazível, né? Em realidade, eu sou contra o muro, né? Mas eu também. Já que está ali, que não pode ser retirado, né? Então, que se faça alguma coisa. O próprio Cais Embarcadeiro, aquela região começa a se tornar uma região atrativa, tá? Então, eu passo ali todos os dias, tá? E venho acompanhando a evolução. Acho que vai ficar bacana, vou ter empresas que vão investir, colocar suas marcas, né? Aqui é um projeto voltado para o aniversário da cidade no ano que vem, né? 250 anos. 50 anos, tá? Então, mas a ideia de trazer as pessoas para a rua, né? Quanto mais as pessoas ocupam o espaço público, mais a sensação de segurança, né? Menos se utiliza de veículos para se deslocar. E, obviamente, se tu está revitalizando uma calçada, né, com o muro ali ao lado, iluminando, isso vai dar outra cara para a cidade. E fico muito feliz, né? Ainda bem que vou poder curtir aí uma Porto Alegre diferente e acredito que pela velocidade das modificações, em breve teremos os próximos trechos aí da orla, aquele empreendimento próximo do Barra, ou seja, tem muita coisa nova aí que a nossa cidade tem a nos oferecer. Aliás, Porto Alegre já mudou muito. Eu fico pensando, né, Candidato, nós conversamos muito a respeito desse assunto, que depois que o PT saiu do governo, e não é perseguição, é verdade, é fato real. Se o PT tivesse continuado na Prefeitura de Porto Alegre, o projeto da orla jamais teria saído do papel. E hoje, quem passa, ontem eu saí da televisão aqui, fui com um amigo meu que queria conhecer Porto Alegre, não é daqui, conhecer a orla, é uma coisa espetacular. Aquela iluminação toda, as quadras de esporte todas lotadas, a gente jogando bola, coisa de cachorro-quente, parecia o aterro do Flamengo ali, melhorado ainda, né? Então eu acho que Porto Alegre hoje mudou muito o seu perfil
de cidade urbana, como é, de uma grande metrópole, e está sendo atrativo hoje, não só para o porto-alegrense, para o lazer, para o turismo de fora. Tem gente que vem da região metropolitana, vem ônibus aqui para curtir a Orla do Guaíba. Realmente é uma coisa muito bonita. Já conhece lá à noite o candidato? Sim, eu sou apaixonado pelo cais embarcadero. Eu tenho uma folga, eu vou lá. Nem se é para ver o pôr do sol. Quando amigos meus vêm falar comigo, eu só estive no embarcadeiro. Vi o candiota lá. Ah, sim, eu sei. Candiota não fala. Eu tenho uma folga, eu vou para lá. A minha mulher diz, não, mas de novo? Não, eu gosto de lá. Ou eu vou para lá ou vou para o aeroporto. Mas quando ela não quiser ir, tu nos convida, viu? Mas tá bom, ali tá muito bom. E tem para todos os gostos. Se tu não quiser gastar nada, quiser ficar sentado ali olhando o pôr do sol, também dá. Não tem problema nenhum. E tem bons restaurantes, olha, eu acho aquilo ali fantástico. A questão do muro, é evidente que ficou melhor. Então, foi uma ideia que o prefeito, a equipe do prefeito Melo teve. Eu achei ótimo. E o meu raciocínio é o seguinte, enquanto se aguarda a destruição daquele horror, a gente dá uma enfeitada. Mas eu tenho certeza que vão derrubar, porque ele não serve para nada. O muro não serve para nada. Não sou engenheiro, não entendo nada, mas o muro não serve para nada. Agora, se precisa ter um muro, que se invente uma comporta, alguma coisa que vai em terra no chão, ou sei lá... Qualquer coisa, porque aquilo ali é um horror. Então, o que se fez? Se pintou um horror de vermelho, de azul, de amarelo, não sei o que, tem vários pósteres ali, coisas assim e tal. Tá muito bem. Ficou melhor? Ficou. E lembrando que teve gente que não gostou, né? Que estavam pintando, que estavam tirando os grafismos anteriores. Aí fica difícil, né? Agora é o seguinte, era uma coisa horrorosa. Agora continua sendo uma coisa horrorosa, sim, mas está enfeitadinho. Entendeu? Se eu pegar um monstrengo e pintar ele colorido, fizer um grafismo, pego lá aquele cara que pinta umas coisas coloridas lá em Miami, que eu até conheci pessoalmente, sim. Lá, como é o Romero Brito. O Romero Brito, entendeu? Que é um sujeito famosíssimo no mundo, mas lá nos Estados Unidos principalmente, está cheio de Romero Brito por lá, e ele pega um negócio e um muro lá, fica maravilhoso. Então eles pegaram uma coisa horrorosa e o Romero Brito pintou. Foi o que aconteceu aqui. Continua sendo uma coisa horrorosa. E eu espero que seja derrubado. Não sei quando, se for agora nessa administração... Se até o de Berlim caiu, o nosso dia vai cair. Alguma vez se fez alguma pesquisa sobre o que a população de Porto Alegre pensa do muro? Eu não me lembro disso. Mas não fazem porque a população vai querer. Mas que se parte do pressuposto que aquilo ali oferece segurança para a população. Pode estar equivocado. Então, quando é uma coisa que é para te proteger, em tese, não adianta ser a favor ou contra, né? É que eu não entendo se vai proteger ou não vai. Põe o medo, né? Se vai ou não vai. Eu só sei o seguinte, em 1941 teve uma enchente que invadiu a cidade de Porto Alegre. Isso todo mundo sabe. Entendeu? Eu não era nascido, mas me contaram. Benquese, tu já estava por aqui, Benquese? Me contaram. Aí, em 1970, 30 anos depois de não ter enchente alguma, construíram o muro. Já que durante 30 anos não teve uma empresa... Acho que foi lá para a década de 70 que conseguiu o muro, né? Foi. Então é o seguinte, foi em 1941. De 1941 a 1970 não teve enchente nenhuma. Então vamos fazer o muro. Por quê? Que pode acontecer. Porque não teve enchente nenhuma. E pode ser que daqui 130 anos aconteça uma enchente. Então eu construo lá uma coisa horrorosa, porque quem sabe daqui 100 anos aconteça. Eu destruí a beleza da cidade, não posso mais ver o rio, não vejo os armazéns, não vejo coisa nenhuma. Entendeu? Então tá, isso aí. Eu não vejo coisa igual em parte nenhuma do mundo. Eu não vi. Eu viajo. A gente teve uma cheia agora há pouco tempo. Eu viajo. Né? E aquilo ali não serviu de muita coisa. Tinha espaços, né, em que a água saía dali. Então, realmente, a manutenção desse muro está, como diz, está careca, né, de cair já. Tem 50 anos. Mas é a minha opinião. Assim, quem gosta do muro, tudo bem. Eu respeito. Eu não vou mandar prender a pessoa que adora o muro. Não vou. Olha aqui, nós estamos chegando no final do programa, só lembrando que a Câmara Federal aprovou a prorrogação da desoneração da folha até 2023. Agora vai para o Senado. Isso garante em 17 setores da economia a manutenção de 6 milhões de empregos. Ô, Xane, o último recado teu. Olha, quero que as pessoas que vão viajar, aproveitar aí, diz que vai fazer um calor no final de semana, façam com segurança, né, o seu trajeto, não bebam, não dirija e não exceda a velocidade. Né? Vai e volte. Com segurança. Muito bem. Valdir Benquese, recado final. Essa tua notícia da desoneração da folha, para mim, ela tem que ser para sempre. Com certeza. É isso aí mesmo. Para 2023 é muito pouco.
Não tem carga tributária igual a essa, eu concordo contigo. Né? Não, um último recado, eu estou vendo aqui que o Rio Grande do Sul tem com 80 e tantos % de pessoas totalmente vacinadas, né? E 90 e tantos % com a primeira dose. E como a gente está vendo em alguns países da Europa, Portugal, inclusive, está com 80% e está acontecendo lá um retorno de chama lá, não entendi muito bem. Então a gente deve continuar se cuidando da maneira possível para não dar chance para o azar. E eu vou te dizer, eu não faria carnaval. Isso aí é uma coisa realmente importante que tem que ser analisado. Aqui, pessoal, muito obrigado pela audiência, pela fidelidade aqui na nossa atividade. Tenham todos uma boa noite, um bom sono amanhã. Um novo encontro aqui com vocês, 18 horas e 56 minutos. Boa noite e até lá.